Olá, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, Josemar. Obrigada pela sua presença aqui no palco New Horizons com a gente. Como a gente já tem o GCzinho aqui embaixo, hoje o Josemar vai falar com a gente sobre hora de dar um reset na educação através da tecnologia. Obrigada novamente, viu, Josemar? E eu vou dar a palavra a você. Obrigadão. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com a galera. Pode compartilhar. Pronto. Tá aparecendo aí para vocês? Tá aparecendo. Beleza. Então, bora lá. Tá inteirinho aí? Tá inteirinho aí. Bom, muito boa noite para todo mundo. Essa é uma experiência nova para mim na campus também. Essa já é a minha, multiplicando algumas por ano, essa é a minha 12ª campus, mais ou menos. E a minha 7ª como palestrante da campus, né? Comecei como participante e estou aqui como palestrante já há 7 Campus Party. E é sempre muito bom estar por aqui compartilhando com todas as pessoas que participam deste evento, que é um dos maiores do país aí, e a gente está sempre que possível compartilhando as nossas experiências, né? Vou falar um pouquinho então sobre a tecnologia, a educação, como a educação está e para onde ela deveria aproveitar o momento para caminhar, né? Tendo em vista o momento em que a gente está vivendo, né? Esse momento ele é um momento triste, complicado, né? De muita luta para muita gente, com relação até mesmo luta pela vida, mas é um momento também de repensar, né? A educação ela é uma das áreas que mais tem tido impacto, né? É uma delas, além da economia, a educação, né? Porque nós temos visto aí alunos há 4 meses quase sem poder ir para a escola, né? Tendo que ser atendido, mediados pela tecnologia em muitos casos. E aí a gente conhece todas as limitações disso, todas as limitações da tecnologia em si, do acesso à tecnologia, as questões econômicas que envolvem isso, e a questão do próprio professor, né? Como esse professor está dialogando com essa questão dessa ferramenta nesse momento. Bom, para quem não me conhece ainda, meu nome é Josemar do Nascimento, sou um professor pedagogo, minha área de especialização é tecnologias na educação e educação à distância. Por muitos anos atuei no serviço público, né, até o ano passado estava na rede pública, trabalhando com tecnologia e com formação de professores no uso de tecnologia aplicada ao ensino, né? E por quase 7 anos, eu passei trabalhando com a formação de professores e convencendo professores, né, a levar tecnologias para dentro das suas práticas didáticas. Na minha sala de aula, especificamente dentro da rede pública aqui da minha cidade, Cascavel, no Paraná, passaram 3.800 professores aí durante esse período que eu estive no núcleo de tecnologia. E eu pude observar durante todo esse período todas as limitações relacionadas a esse tipo de introdução de tecnologia e todos os gargalos que a gente precisa enfrentar, né, para que essa tecnologia seja realmente utilizada, focada no aprendizado das crianças, né? Que esse, na verdade, é o objetivo da educação, formar novos cidadãos, formar um aluno que esteja preparado para o mundo em que ele vai viver, né? Lembrar que a gente começa a trabalhar a educação, por exemplo, no fundamental, com uma criança de 5 anos, né? 4 anos ali, a educação infantil, a gente começa, já é obrigatório estar matriculado numa escola, e a gente começa a preparar ele nesse momento. E aí eu faço sempre uma perguntinha para os professores: para quem estamos fazendo educação? Nós estamos fazendo educação para uma criança que não sabe ainda, né, qual vai ser o futuro dela, né? Para onde ela vai, né? O que vai ser da vida dela? Qual vai ser o futuro que ela terá, né? Então a gente não tem ideia disso. E aí a gente está fazendo uma educação
para o futuro, né? Para o futuro. Essas crianças são o futuro. Então, a gente tem uma criança que chega na escola hoje aos 4 anos de idade e a gente começa a pensar e a ensiná-la pensando para o futuro. O que ela vai encontrar quando ela chegar na vida adulta, né, aos 18 anos dela? Isso são 14 anos no futuro, né? A educação, ela é uma verdadeira experiência de futurologia, né? Em que você tem que pensar como essa criança, ou como a educação vai preparar essa criança para daqui a 14 anos no futuro. E é isso que dificulta muitas vezes o processo educacional, porque a gente pega essa criança, que a gente está planejando ela para o futuro, a gente precisa pensar que tipo de criança, que tipo de alunos queremos formar, né? Como eles vão ser lá no final desse processo de aprendizagem, de ensino, até onde eles vão, né? Como será o destino deles. A gente traz essa visão, né? Nossa, como professor, uma visão pautada muito na nossa própria formação, de onde nós viemos, né? De um mundo não tecnológico. Eu sou uma pessoa que tem 40 anos de idade, então eu vivi num tempo em que a gente não tinha computador, né, para uso pessoal em casa. No Brasil, especificamente, a gente não tinha internet. Trabalhei no início da minha vida profissional em até provedores de internet, de escada, né, de acesso de escada, administrador de rede de um provedor de acesso de escada. E lá atrás, eu já observava que a gente estava muito atrasado. Isso eu tinha 20 anos de idade e a gente estava começando a ter a internet de escada no Brasil, né? A DSL eu já estava com 22 quando chegou no Brasil. Então, com 22 anos, eu não tinha acesso à internet de alta velocidade ou de uma velocidade interessante, né? E essa criança que está chegando hoje na escola, ela tem acesso a tudo isso e muito mais, né? Não só a internet, mas toda a tecnologia por trás da internet e toda a informação, toda a bagagem de informação que a gente tem disponível hoje na mão das crianças, nos seus dispositivos, né? Então, que tipo de aluno a gente quer formar ao final desse processo? Um aluno com a mentalidade do século passado, né, formado por um professor do milênio passado, que é uma matemática que às vezes a gente não faz, né? O professor que está dando aula hoje, ele nasceu no milênio passado, e esse professor não está preparado para lidar com esse aluno, né? Ele precisa ainda reaprender muito sobre o próprio contexto social em que a gente está vivendo antes dele avançar, né, para o ensino dessa criança. E onde a gente está ensinando essas crianças, né? Onde a gente quer que os nossos alunos aprendam? A gente está olhando aí para as escolas hoje, fechadas, né? E aí a gente começa a olhar para essas salas de aula vazias, né? Porque hoje elas estão exatamente como está nessa imagem, estão vazias, sem alunos lá dentro. E aí a gente começa a parar para pensar como esse aluno vai voltar para essa sala, né? Se nesse período todo em que ele está fora da escola, tem sido experimentado, né, tem sido feita uma experimentação de uma nova forma de ensinar, mediada por tecnologia, né? Mesmo que não atinja 100% dos alunos, essa nova forma de ensinar, ou essas novas ferramentas para o ensino, a gente tem que repensar como esse aluno, que vai ficar aí 6 meses fora da escola, né, com previsão de retorno aí lá por setembro, outubro, das aulas presenciais, como esse aluno que passou 6 meses experimentando uma nova forma de aprender, em que ele tinha o pai como mediador do processo na sua casa, o professor como um fornecedor de atividades educativas, né, mediado por uma ferramenta tecnológica, uma plataforma educacional digital, uma plataforma, uma ferramenta tecnológica, o WhatsApp, como muitos casos, né, a gente tem algumas secretarias que usam o WhatsApp para mandar atividade para os pais, a gente tem secretarias que usam plataformas gratuitas online
de disponibilização desses recursos, outros estão usando a televisão para mandar as aulas para os alunos. E aí a gente para e pensa, como esse aluno vai voltar para a escola? Para essa sala de aula aí, né? E pensar que quando ele voltar, ainda não voltará da forma tradicional, porque ele vai voltar num ensino meio híbrido, né? Parcialmente presencial, parcialmente à distância. E até o final do ano eu não vejo perspectiva de uma educação diferente disso, né? Não no modelo tradicional, aquele de onde a gente saiu lá em março, quando começou a fechar as escolas. Então, são perguntas que eu coloco aqui, né, que a gente precisa ter essas respostas. E aí, uma outra perguntinha que eu coloco, como a gente vai repensar, ou que tal a gente repensar esses espaços e práticas? Repensar a posição que o professor vai estar nesse momento, né, no retorno, como se dará esse retorno? Ele vai ter ali na sala dele poucos alunos, e como vai ser o espaço? Ele vai organizar a sala do mesmo jeito? Ou a gente pode ter repensar uma nova organização do espaço escolar para tornar esse espaço mais aconchegante para esse aluno, né? E também mais interativo. Por quê? Porque o aluno vai ter aprendido por muito tempo em casa. E aí ele vai voltar para a escola e ele vai olhar para aquela sala de aula e ele vai pensar, putz, eu preciso voltar para casa e estudar em casa de novo, porque lá eu tenho tecnologia, né? Em muitos casos, a grande maioria dos alunos tem acesso, e essa é um pré-conceito, né? Um conceito prévio que muito professor de escola pública tem, de que os alunos, por ser de escola pública, eles não têm acesso à tecnologia. Há pouco tempo eu participei de um processo de implantação e a gente observou que uma prefeitura tinha esse conceito inicial e após fazer o levantamento descobriu que 93% dos alunos tinham internet em casa, escolas públicas, né, de uma cidade do interior. E aí? Né? Então, tinha assim um pré-conceito de que os alunos não tinham acesso por ser uma cidade do interior, por não ter tantas provedores de internet nessa cidade, por imaginar-se que a cobertura de internet não atingia toda a cidade, e a gente observou esse resultado ao final da pesquisa. Então, desse levantamento. E foi um levantamento censitário, em que se perguntou isso para 100% dos alunos. Né? E aí? A gente precisa repensar esse processo aí. Bom, e aí a gente tem que imaginar o seguinte, que tal repensarmos o papel do professor? Essa é uma outra indagação que eu deixo para vocês nessa nossa conversa de hoje. Que tal repensarmos o papel desse professor nesse processo aí de ensino e aprendizagem? Né? Como a gente vai tratar esse aluno durante esse processo no retorno dessas aulas? E se o professor vai estar preparado para continuar usando a tecnologia que foi implantada agora, né, durante a pandemia, continuar trabalhando com essa tecnologia no pós-pandemia também, né? Não abandonar tudo e voltar ao que era antes, voltar ao ensino tradicional, voltar ao ensino sem nenhum tipo de mediação de tecnologia. Então, tendo isso em mente, que papel vai ser esse do professor? Né? Essa perguntinha eu fico, que papel vai ter o professor no processo de retorno? E aí são perguntas que eu coloco e não tenho resposta ainda para todas, né? Não vou ter essa resposta tão cedo, mas são questionamentos que a gente precisa fazer. Quem é da área de educação, quem é professor, precisa ter essas perguntas em mente, tá? Que papel vai ser o do professor no retorno das aulas? Né? Ele vai voltar e ele vai querer ser o mesmo professor que ele era antes da pandemia? Essa é uma perguntinha que eu deixo para vocês aí. E aí, que papel a tecnologia, qual o papel, né, da tecnologia nessa história? Qual vai ser o papel e quais são as possibilidades de tecnologias que a gente consegue trazer para dentro da prática, para dentro da escola, de forma que a gente consiga rever esse modelo educacional que a gente tem hoje? E a tecnologia para dentro da escola, né, ela pode chegar de várias formas. A gente pode chegar a ela com alta tecnologia ou com tecnologia de baixo custo, né, e de baixa tecnologia, de baixo nível que a gente fala, né,
como, por exemplo, projetos como a gente vê em São Paulo, da professora Débora Garófalo, lá do André também, lá em Fortaleza, e outros projetos, o Marcos Egito no Recife, o Eloir Rockenbach, que vai dar palestra nesse mesmo palco aqui, ou no evento também ao longo dos próximos dias. A gente tem várias palestras abordando justamente esse tema das tecnologias que podem vir para a prática. Só que essa tecnologia, ela só vai chegar e ser efetiva dentro da escola se o professor assumir o seu papel nesse processo, né? Porque o professor, ele precisa mudar essa postura, ele precisa mudar. E essa mudança, ela não vem de fora para dentro. Ela não vem lá do ministro da Educação que vai dizer como o professor tem que se comportar na sala de aula a partir de agora. Porque isso não funciona. Já tivemos várias experiências desse tipo de tecnologia e desse tipo de experiência vindo de cima para baixo. Não funciona. A mudança tem que sair de dentro da escola, de dentro da sala de aula do professor, né? A professora Débora é um exemplo bem claro disso. Ela saiu, fez a mudança dentro do processo. E aí entra uma dificuldade nesse processo, né? De transição do uso da tecnologia, né? Bom, e para onde, ou pelo menos deveria caminhar a educação no pós-pandemia, né? A educação no pós-pandemia, ela tem que ser híbrida. Ela tem que ser híbrida. Não tem volta isso, né? Como a Stephanie comentou ali, né? O professor tem que continuar apoiando e apropriando-se da tecnologia no processo, né, de aprendizagem. Porque se o professor não fizer essa apropriação da tecnologia, não dominar a tecnologia no processo de ensino-aprendizagem e repensar a sua prática, repensar o seu modelo, repensar seus planos de aula. Eu escuto muito professor falando no momento agora da pandemia que ele está trabalhando mais do que ele trabalhava antes, por causa das atividades à distância. Ele tem que trabalhar mais mesmo, porque ele estava tão acostumado a dar as aulas dele sempre usando os mesmos planos de aula que ele sempre usou, porque ele sempre fez do mesmo jeito, ele sempre fez da mesma forma, ele sempre usou os mesmos recursos. Então estava muito fácil, ele estava na zona de conforto já do professor. Então, os professores que estão fora da zona de conforto, eles sofrem muito na escola, eles trabalham muito na escola, né? E esse momento da pandemia tirou todos os professores da zona de conforto. Tirou todo mundo da zona de conforto. E como ele tirou todo mundo da zona de conforto, não tem volta, né? Ele precisa necessariamente repensar sua prática, repensar seus planos de aula, colocando tecnologia no processo, tá? A escola, ela tem que repensar a estrutura dessa sua escola, os recursos que vão ter disponíveis lá dentro, isso tem que ser repensado, tá? Para preparar o retorno das aulas para um mundo diferente, para um espaço diferente, tá? Eu estou colocando algumas fotos aqui, mas são fotos apenas de referência, né? De um espaço que a gente tem aqui na cidade de Cascavel chamado Criar, né? O colega Samuel comentou agora há pouco ali, trabalha justamente nesse lugar aqui. Então, é um espaço diferente do ensino, tá? E essa questão do trazer essa tecnologia para dentro da escola, para dentro da prática didática, envolve não só estrutura física, envolve também conectividade, né? Como a Stephanie comentou ali, como pensar enquanto falta internet para uma parte da população. Falta uma internet para uma parte da população. Com certeza falta, né? Sempre vai faltar alguma coisa para alguém, né? Agora, essa população, a gente tem que pensar em políticas, sim, de incluir essas pessoas dentro do processo, tá? Só que a gente não deve deixar de trabalhar com as pessoas que têm acesso a essa tecnologia, porque as outras não têm. Esse que é o gargalo da coisa, né? Eu tenho uma rede pública de ensino que tem 93% de pessoas com internet, por exemplo, né? É uma situação que eu vi pessoalmente isso. Se eu tenho uma rede com 93% de pessoas com internet, por que eu não vou usar uma ferramenta tecnológica? Porque tem 7% que não tem acesso. É óbvio que eu preciso criar uma forma de entregar o mesmo conteúdo
com a mesma qualidade, sem internet para esses 7%. Agora, eu não devo privar os outros 93% de se usar uma ferramenta tecnológica, e isso vale para 70% da população brasileira que não tem internet. Tem uma pesquisa feita recentemente pelo NIC-BR, que é sobre acesso à tecnologia. Essa pesquisa aponta que 80% dos alunos de escola pública têm acesso à internet. Então, por que se 80% dos alunos de escola pública têm acesso à internet, por que as tecnologias não estão fazendo parte das práticas do professor? Eu tenho 20% que não tem. Ok, vamos criar políticas para entregar as mesmas habilidades, os mesmos conhecimentos nesse novo modelo, né? E o apoio do professor tem que vir por formação, né? É óbvio que a gente tem que investir muito em formação de professores, materiais didáticos compatíveis, tá? E isso tem que se levar em consideração. Tem muito projeto muito legal, só que depende muito de um conhecimento técnico que o professor não tem. Então, eu tenho que entregar formação para esse professor, material didático compatível com essa formação, né, que dê subsídio para ele, que quando ele queira usar um sensor ultrassônico, ele saiba o que é um sensor ultrassônico na aula dele, né, e eu tenha lá um livro onde vai ter as instruções para ele de como usar aquela ferramenta. Um livro físico, ou um livro digital, mas que tenha essa fonte de informação na linguagem do professor pedagogo que está lá na escola pública, né? O professor licenciado em qualquer disciplina que esteja lá na escola e que durante a sua formação não teve acesso com isso, né? Então, essa inclusão da tecnologia, ela não está perdida, né? Ela não está fora da realidade. Ela precisa levar em consideração essas características, tá? Então, essa apropriação dos conteúdos, essa apropriação da tecnologia por parte do professor e por parte do aluno são imprescindíveis para o momento educacional que a gente vive, e a pandemia ela veio como uma forma de dar todo o impulso necessário para esse processo. Então, eu deixo aqui os meus contatos, quem quiser falar um pouquinho mais e trocar uma ideia sobre isso, eu estou aí à disposição. A gente pode conversar mais, tá? Mas eu acredito nisso que eu apresentei para vocês aqui. Eu acredito que a educação ela não pode limitar o acesso do aluno à tecnologia. A gente tem uma parcela da população que não tem acesso? Tem. A gente tem que criar políticas para levar essa tecnologia para ela. Só que eu não posso deixar de levar as ferramentas tecnológicas para os outros 70%, 80% que têm acesso, porque tem 20% que não tem. Então, as ferramentas têm que estar dentro da escola, têm que estar sendo usadas dentro da escola, e não tem como fugir disso, né, Isabela? Josemar, a gente já estourou o tempo, mas eu queria fazer uma última perguntinha, assim, meio que uma provocação, assim, para você. Eu tenho uma mãe professora, que ela também é psicopedagoga, e, assim, a minha mãe é professora de rede pública, e sim, apesar de ela estar correndo atrás e procurar formas, né, de conseguir se manter conectada e estar sempre em contato com os alunos e tudo mais, a gente percebe que muitas vezes, apesar de ela correr atrás, não tem a devolutiva do governo que, por exemplo, minha mãe usa um computador que era meu, por exemplo. Uhum. Se minha mãe não tivesse um computador, se o celular dela não fosse potente o suficiente para ela estar lá em contato com os alunos, porque é uma realidade que eu percebi que não foi só ela, foram muitos professores, eles encontraram uma barreira gigante para conseguir se manter conectados e às vezes entrar nos aplicativos que do nada falavam, agora você vai utilizar esse aplicativo aqui para fazer sua reunião, e não tinha suporte, ninguém ensinava como é que eles utilizavam os aplicativos. Eu estou auxiliando uma prefeitura aqui da minha região em fazer implantação de tecnologia. Agora está aparecendo mais umas 3 aqui que estão pedindo apoio também, porque eu sou coordenador do programa Educação Conectada na região sul. Então, eu auxilio, é um programa do Ministério da Educação que leva a conexão para a escola, né? Então, leva a conectividade. Eu sou coordenador da região sul desse programa. E aí eu tenho recebido vários contatos de secretarias pedindo apoio nesse processo. E um dos gargalos que eu observo é que a formação que é dada para esses professores por muitos grupos econômicos que vão dar essas formações nessas secretarias, muitas pessoas que vão fazer esse aporte, eles esquecem do básico,
que o professor precisa do passo a passo, né? De sentar lá na frente com ele e mostrar para ele, olha, para você fazer uma atividade aqui na plataforma, você tem que seguir esse passo a passo. Faz. Aí o professor faz, dá o problema, porque vai dar erro na primeira tentativa dele. Então, a pessoa que está fazendo a formação, ela tem que ter noção das limitações do corpo docente. Ele tem que ter certeza, ele tem que saber que o professor que está trabalhando na escola pública, ele precisa de uma formação, mas não é uma formação teórica, discutir a filosofia só, né? É óbvio que a discussão filosófica por trás da adoção da tecnologia é importante. Não quer dizer, não estou dizendo que não é importante, mas ela não pode ser só a discussão filosófica. Ela tem que ir para a prática. Né? O professor tem que sentar na frente do computador, acessar a ferramenta, dar o problema, dar o erro, dar dificuldade técnica, e essa pessoa que está dando a formação tem que dizer para o professor, olha, é assim que você pode contornar esse problema. Porque toda dificuldade técnica na área da computação, existe uma forma de você contornar, olha, você desativa as câmeras de todo mundo e fica só no chat, você já vai ter uma solução para um problema que é muito comum, a lentidão da internet. Né? Uhum. Então, desativa as câmeras e vamos conversar por áudio. Beleza, já resolve 70% dos problemas de conectividade quando você está fazendo uma reunião por vídeo. Né? Então, quando você tem um problema de lentidão de conexão. Então, são pequenos detalhes, probleminhas que costumam dar no dia a dia. A câmera que não ativa na hora que você liga o tal do aplicativo. Né? Isso acontece com todo mundo. E isso só melhora com a experiência. Não tem outra forma. Então, a formação, ela precisa ser teórica, com certeza, tem que ter a discussão filosófica por trás disso, mas o professor também tem que ter acesso à formação prática, que é mão na massa mesmo. A mesma formação que eu quero dar para os meus alunos, que é mão na massa, que é construir um robô, que é fazer e usar isso para aprender língua portuguesa, matemática, ciências, eu preciso fazer com o professor. Então, se não fizer essa formação desse tipo, é um gargalo muito grande para a educação, é uma dificuldade muito grande, porque é muita gente, é muito professor, né? Tem redes que tem, por exemplo, a rede estadual tem 300 mil professores aqui no Paraná. Então, para ela fazer uma formação desse tipo, ela demanda que tenha equipe capacitada dentro da própria secretaria para dar conta. Então, é um dos gargalos. Obviamente que a formação do professor é o principal gargalo nesse processo. É o principal gargalo. E tem que ser começado de algum lugar. Esse momento era a hora de fazer isso. Né, porque os professores estão em home office, você consegue fazer uma reunião ali com 20 professores e fazer esse passo a passo aí no período. Coisa que você não consegue fazer quando o professor está na escola. Normalmente é assim. Então, você vai usar esse aplicativo aqui, entra lá, e aí entra que a gente vai dar uma reunião, e aí o professor, tá, onde que eu entro? Aí os outros professores que têm que tentar um ajudar o outro, né? Eu fiz na formação que eu estou dando para essa prefeitura, eu mandei todo mundo baixar o TeamView lá, né? Aí eu faço acesso remoto no computador e mostro para ele onde que está o problema. É assim que tem que ser. Formação de professor, ainda mais com a base de formação que esse professor, especialmente no Fundamental 1, que você tem um professor mais o pedagogo, não é uma deficiência da formação. Eu falo por experiência, eu sou pedagogo de formação. No meu curso de pedagogia, ninguém me ensinou a usar o computador, né? É óbvio que quando eu fiz a pedagogia, não faz muito tempo, não faz 6 anos que eu terminei a pedagogia, eu já sabia a computação. Para mim, beleza, eu fui o primeiro aluno da turma a levar notebook e usar dentro da aula, né, no curso de pedagogia. Quando eu vi o último ano do curso, todo mundo estava com notebook. Mas por quê? Porque a gente começou a trocar experiência durante a aula. E essa prática de uso, de experimentação da ferramenta, é o que faz com que a gente trabalhe. E lembrar que a gente tem esses carinhas aqui em casa, né? Então, quando a gente é professor e está em home office, a gente tem esse carinha do lado aqui, os filhos, que vão, muitas vezes, demandar um tempo também desse professor, né? Eu queria aproveitar, acho que a gente ficou com um tempinho a mais aqui, eu queria aproveitar, já que você está com seu filho aí, teve um comentário que o Jonas Carvalho fez, e os pais com filhos em idade escolar também são atores importantes e serão impactados com essas mudanças. Muitos, assim como os professores, não sabem como ajudar seus filhos nesse novo mundo digital. Isso eu percebi quando eu comecei a receber as atividades do meu filho em casa. A professora, muito bem intencionada, ela colocava as atividades na plataforma, né? Só que as instruções que ela colocava para a atividade, elas eram para o pedagogo, né? O termo usado, né? O texto usado para descrever o que era para fazer na atividade só funciona com o pedagogo, porque aqui o pedagogo entende aquilo.
Agora, o professor, o pai em casa, que muitas vezes não tem o ensino fundamental completo, ou não tem o ensino médio completo, ele não vai entender aquilo. Então, é um gargalo, é uma dificuldade do pedagogo isso, tá? O pedagogo não sabe escrever para leigo. Isso é uma característica. Ele não sabe escrever, ele sabe escrever para outro pedagogo, mas ele não sabe escrever para um pai que não sabe, não conhece as regras, linguagem de professor, né? E aí, se você não apresenta na atividade que você manda para o pai as instruções corretas, de uma forma simples, organizada, né? Não mandar um arquivo anexo de 20 páginas para o pai ler para poder fazer uma atividade, né? Manda as instruções de 5 linhas no máximo, não manda um vídeo explicando para o pai, olha, essa atividade aqui, você tem que pegar o aluno, ele vai ter que ensinar ele a fazer o contorninho lá no pontilhado, né? Para poder acontecer a atividade. Senão o pai não vai conseguir fazer. Ele vai maquiar. Ele vai sentar e ele mesmo fazer e mandar lá na plataforma dizendo que foi o filho que fez. E não vai ter o resultado que é desejado, né? E não é porque ele não quer ou porque ele está com preguiça no processo. É porque ele não conhece a linguagem que está sendo pedida para fazer, né? Então, é preciso ter esse feeling do professor também na elaboração da atividade. Lembrar desses pequenos detalhes. Isso também está na formação da plataforma. Então, por exemplo, eu vou usar o Google Sala de Aula. Beleza, vamos usar o Google Sala de Aula como uma ferramenta possível. Só que eu tenho que explicar para o professor que ele tem que mudar a linguagem que está naquele documento do papel para a linguagem do Google Sala de Aula, que é diferente, né? As instruções têm que estar na linguagem da plataforma. Senão o pai vai ter um gargalo e ele não vai conseguir realizar as atividades. No meu caso, por exemplo, eu e a minha esposa é da área de saúde, ela não é da área da educação, né? Tá lá. A gente está fazendo aqui nós estamos fazendo um distanciamento social. Eu e meu filho estamos na minha mãe e ela está sozinha em casa, porque ela é profissional do SAMU, né? Então ela pega Covid todo dia no trabalho dela. Então a gente está fazendo distanciamento. Já estamos há 40 dias longe de casa, eu e ele. A gente vê ela uma vez a cada 15 dias, coitado do pipolho, né? Então é triste. Mas faz parte desse processo. Mas para ela fazer as atividades, por exemplo, quando a gente estava recebendo no começo, era difícil, porque a linguagem era uma linguagem difícil. Eu, como pedagogo, ainda tinha dificuldade em alguns termos que ainda usavam, pra você ter uma ideia, né? Então tem que tomar muito cuidado com essa linguagem na hora de gerar atividade. Não é só copiar e colar do arquivo de texto que você tem lá, ou do livro que você copiou a atividade, e colocar na atividade e esperar que o pai saiba ajudar o aluno a fazer, né? Porque aquilo ali vem uma orientação pro aluno. Então, são alguns gargalos que a gente tem e que só formação para resolver. Só que a formação tem que ser feita agora, não é depois da pandemia. Não é esperar acabar a pandemia. Faz via Zoom, faz via Google Meet, faz via Fumaça, WhatsApp, Telegram, usa uma ferramenta de formação que for possível, né? Sinal de fumaça, se for o caso, mas faça a formação, oriente o professor sobre o processo, né? E sobre esses pequenos detalhes. Só que tem que ser uma formação mais individualizada, mais próxima do professor. Você não pode colocar 200 pessoas numa sala e querer que todo mundo aprenda do mesmo jeito. Isso não acontece com as crianças. Como é que vai acontecer com o adulto, né? Não adianta você colocar 40 alunos na sala, repetir o mesmo processo para os 40 e achar que todo mundo vai aprender. Não funciona assim. Ela tem que ser mais próxima do professor e entender as dificuldades que o professor tem nesse processo, né? Nessa formação que a gente está fazendo em Palotina, por exemplo, que é uma cidade aqui próxima, a gente tem um dia na sexta-feira que vai ser o dia do reforço. Então, para os professores que tiveram alguma dificuldade na realização das atividades durante a semana, na sexta-feira eles vão ter reforço com o professor para poder reforçar aquele conhecimento que ele não conseguiu absorver durante a aula. Mas a gente precisa trazer essas possibilidades para o professor, né? Então, não tem como ele esperar que ele aprenda sozinho, fazer um vídeo, colocar no YouTube e esperar que ele aprenda com aquele vídeo. Não funciona assim. Não funciona. Com o professor, com pessoas da minha geração de 40 anos, né, para trás, eles não vão aprender desse jeito. Eles não são autodidatas como as crianças de hoje. O Pedrinho, ele aprende, tá? Ele tá vendo nós aqui, ele já queria fazer a palestra no meu lugar aqui quando a gente foi começar. Ele queria sentar aqui para fazer a palestra. Então, assim, já sabe que é assim que funciona, que eu tô participando, que eu tô dando oficina, ele me vê todo dia dando palestra, participando de live e tal. E aí ele já sabe que quando eu sento no computador e ligo a câmera é porque vai ter palestra. Hoje ele queria dar palestra no meu lugar. Então, ele já entendeu esse processo, né? Um professor, às vezes, não entenderia esse processo, né? Porque não é da geração dele. Então, essa geração está muito à frente de nós, né? Faz todo sentido. E aí a gente tem que aprender isso, né? Beleza? Bom, Josimar,
A gente conseguiria levar esse papo à frente. Dá para virar a noite. Poderia fazer várias reflexões a respeito disso, com toda certeza. Mas eu queria te pedir só para fazer umas considerações finais, para a gente poder encerrar. Bom, a conversa de nossa hoje aqui foi mais uma forma de cutucar mesmo, né? Muitos professores estão assistindo, muita gente vai assistir depois essa conversa, mas são discussões que a gente precisa trazer para agora. Agora, durante a pandemia, durante o distanciamento das crianças, pensar que a gente tem aí 2 meses pela frente, no mínimo, para as crianças voltar para a escola, no mínimo, tá? E começar a trabalhar essa formação dos professores para que isso aconteça. Então, não tem como a gente mudar isso. E sem isso, a gente não vai ter um resultado efetivo no pós-pandemia. A gente vai querer voltar do mesmo jeito que era antes. E os alunos não são mais os mesmos. Né? É o primeiro passo. Primeira coisa que a gente tem consciência disso, o aluno não é mais o mesmo. O meu filho não quer voltar para a escola. Não quer. Ele tem aprendido em casa. Você acha que ele quer voltar para a escola? Não, aqui ele tem o pai, tem a mãe, orientando ele durante todas as atividades. Ele não quer voltar. Ele tem saudade dos amiguinhos? Pode ser que tenha, mas ele não fala ainda muito bem, né? Mas é o único fator para ele querer voltar para a escola, os amiguinhos da escola. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer que ele volte para a escola para aprender, para ter conhecimento, não é só para brincar com os amiguinhos. Então, é isso que a gente tem que ter essa sensibilidade nesse momento de retorno, né? Beleza? Exato. É isso mesmo. A criançada está numa evolução muito à frente da gente e cada minuto que eles ficam longe da escola é pior. Acompanhar. Exatamente. Josimar, obrigada mais uma vez. Obrigada por trazer esse tema aqui para a gente. Obrigada pelo seu tempo. Obrigada como é o nome dele? É o Pedrinho. Pedrinho, fala tchau para ti aqui. Pelo Pedrinho. Tchau. Obrigada, viu? Uma ótima noite para você e para você que está aí de casa. Logo mais a gente está de volta. Tchau, tchau. Obrigadão. Tchau, tchau.